Bom, gente, vamos voltar a falar sobre o assunto do caso Danilo, do menino Danilo. E, como a gente falou no início do programa, o Ministério Público do Estado de Alagoas denunciou já o José Roberto de Moraes, que é o padrasto do menino Danilo, Danilo Almeida. E hoje nós teremos, portanto, duas entrevistas coletivas muito importantes, as duas acabam dialogando uma com a outra, que vão divulgar, sobretudo, detalhes sobre esse inquérito. E a partir de agora, para a gente, pelo menos, falar, adiantar o que pode ser adiantado, né? Aqui no estúdio já está o delegado Fábio Costa. Prazer rever o delegado, bem-vindo mais uma vez ao Balanço. Delegado, foram quanto tempo de investigação? Olha, foram pouco mais de 3 meses de investigação, né? Chegamos finalmente à conclusão do caso, que poderia ter sido, é verdade, concluído antes. Houve um certo tumulto ali no início das investigações. O padrasto da vítima acabou ali levantando uma acusação de tortura para desvirtuar, para tumultuar as investigações, o que acabou conseguindo no primeiro momento, mas a Polícia Civil, através da comissão de delegados, os agentes e escrivães da Polícia Civil, conseguiram dar uma resposta efetiva à sociedade com a conclusão desse caso. Você acredita que aquela acusação seria exatamente para desviar um pouco o foco? Mas não tem nenhuma outra explicação, né? Já que o tratamento dado a eles, ao casal, ao padrasto da vítima, o mesmo tratamento é dado a todos os suspeitos, testemunhas que são ouvidos na Delegacia de Homicídios ou na DEIC, né? O fato é que ele sabia que a Polícia Civil estava fazendo perguntas, ele estava caindo em contradição, ele falava uma coisa no momento, depois já respondia de outra forma, sabia que o cerco estava apertando e aí ele acabou criando essa história para tentar tirar o foco sobre ele das investigações. Por que a polícia, de fato, chegou à conclusão que ele é o autor do assassinato do menino Danilo? Se puder adiantar alguma coisinha, seria interessante para a gente, delegado. Exatamente. Vamos apresentar maiores detalhes agora na coletiva às 11 horas na Delegacia Geral da Polícia Civil lá em Jacarecica, mas podemos apontar alguns fatos curiosos. Por exemplo, o menino Danilo saiu de casa, né, por volta das 13 horas para levar um talher para o seu padrasto na oficina, né? E aí ele não foi visto mais. Uma oficina que era ali praticamente ao lado, né? Exatamente, uma oficina de bicicletas que era próximo, enfim, a uns 200 ou 300 metros de distância, né? E ele foi levar esse talher e não foi mais visto. O interessante é que o corpo do menino Danilo foi desovado por volta de 1 hora da manhã a 30 ou 40 metros, muito próximo da oficina do padrasto. E veja, o detalhe, o corpo estava higienizado, ou seja, lavado, deram um banho lá no corpo do menino e trocaram de roupa. E a roupa que colocaram no corpo do menino não foi aquela com a qual ele estava no momento do desaparecimento. Foi uma outra roupa que foi colocada no garoto, mas que pertencia a ele, que foi naturalmente buscada na sua própria residência. Assim, a gente pode concluir que somente uma pessoa da família pode ter pego uma roupa do menino após ter higienizado o corpo dele, né? Ele provavelmente foi assassinado durante o dia, foi higienizado, colocou-se uma roupa limpa e aí, por volta de 1 hora da manhã, o corpo do menino foi encontrado com essa roupa. Outro detalhe é que o padrasto do menino Danilo, por volta de 1 hora da manhã, no momento em que as pessoas estavam formando um grupo para fazer buscas, ele se desgarrou desse grupo e sozinho foi numa determinada direção e retornou pela rua da sua oficina, não é? Por volta de 1 hora da manhã. Quando ele chegou na sua residência, né, para dizer que não tinha encontrado o menino, depois de 30 minutos, populares avistaram o corpo do menino, que a gente acredita que, na verdade, ele se desgarrou desse momento para pegar o corpo do menino, que provavelmente estava na oficina, e colocar num beco que ficava ali muito próximo. Um outro detalhe também interessante é que o IML conseguiu constatar que o menino Danilo foi violentado também sexualmente. Havia lesões, né, no menino que indicam que ele foi, sim, estuprado. Então, vejam, a covardia, a brutalidade... Essa informação é nova, né? É informação nova, porque foi resultado de exame pericial, nós estamos trazendo agora, de que o menino Danilo ele foi violentado sexualmente. Poderíamos apontar um motivador para isso, delegado? Olha, a motivação que nós apontamos no relatório, no inquérito policial, né, a comissão de delegados apontou foi que a motivação teria sido o atraso do menino ao levar esse talher. Né? Ele acabou se entretendo, provavelmente no caminho, com alguns coleguinhas, com alguns amigos, chegou tarde, o padrasto
ficou enfurecido com esse atraso e acabou praticando esse crime, que inclusive o instrumento utilizado, apontado na perícia, é muito compatível com as ferramentas utilizadas na oficina de bicicleta do padrasto. Pegando exatamente isso como um gancho, tecnicamente falando, foi encontrado na criança algum indício, alguma evidência de DNA, alguma coisa que possa de fato levar a essa autoria ao padrasto? Foi coletado material genético, né, do ânus do menino, né, já que ele foi violentado sexualmente, e nós estamos aguardando o resultado desse exame para comprovar a compatibilidade entre esse material e o DNA do padrasto. Bom, para a polícia então, caso encerrado. Para a polícia, caso encerrado, o padrasto foi indiciado pela prática de alguns crimes, não é? Como, por exemplo, o homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, por ter utilizado um meio cruel e também pela impossibilidade de defesa da vítima. Ele também foi indiciado, o padrasto também foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e também pela denunciação caluniosa por ter inventado falsamente aquela acusação de tortura em relação aos investigadores. É verdade que a própria mãe chegou a um determinado momento de que passou a desconfiar do próprio padrasto? Não só isso, né? A mãe, ela foi até a delegacia e disse que tudo levava a crer, todas as circunstâncias, e a partir do momento que ela parou de ser medicada pelo padrasto, né? Ele oferecia, ele sedava, ele dava medicamentos de uso controlado para sua companheira, para que ela naquele momento ficasse sedada. Após passar o efeito dessas drogas, ela caiu em si, começou a juntar as peças do quebra-cabeças e chegou na delegacia espontaneamente e afirmou que não havia uma outra possibilidade senão de seu companheiro ter assassinado o seu filho. E uma última pergunta para a gente concluir a nossa entrevista. O fato do padrasto já ter tido uma extensa folha corrida, né? Uma ficha criminal aí, foi também preponderante para fechar esse cerco, essa informação conclusiva, delegado? Sim, porque perceba o crime pelo qual ele está preso hoje no sistema prisional preventivamente, por um crime de estupro praticado contra uma menina de 10 anos de idade, alguns anos atrás, em Arapiraca. Nessa relação, ele também mantinha um controle excessivo sobre aquelas pessoas daquela casa, ele era muito violento. Relação de abuso, né? Uma relação de abuso, ele era violento, ele obrigava aquela garota de apenas 10 anos a trabalhar naquela oficina de bicicletas, que ele também possuía lá, veja a coincidência de fatos. E após a Polícia Civil estar se aproximando dele, naquele município de Arapiraca, ele fugiu para Maceió e aí conheceu a Dacineia e iniciou um novo relacionamento. Portanto, é muito parecida as histórias e a gente percebe que aquela garota de 10 anos lá do município de Arapiraca corria sério risco também de ser assassinada. Delegado Fábio Costa, parabéns pelo trabalho. E nós vamos acompanhar, de fato, aí, para e passo, os desdobramentos aí da entrevista coletiva, para que a gente possa fechar a conclusão final. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de trazer aqui todas as circunstâncias desse bárbaro crime à sociedade alagoana e dizer que nós estamos à disposição. Muito obrigado, delegado.